Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, usando máscara, se protegendo, para que muito em breve a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro e estou aqui com vocês mais uma vez para uma videoaula de língua portuguesa. Então, preste sua atenção na videoaula de hoje, faça as suas anotações e aprendam bastante. Hoje nós iremos tratar de dois assuntos. Nós iremos tratar sobre antônimo e sinônimo, e nós iremos tratar sobre hiperônimo e hipônimo. São assuntos que exigem bastante atenção nossa, eles são simples, porém, como são palavras que a gente não está acostumado a falar, hiperônimo, hipônimo, sinônimo, antônimo, a gente não tem o costume de pronunciar essas palavras no dia a dia, a gente possa confundir um pouquinho, mas o conteúdo é simples, é só para vocês prestarem atenção. Então, primeira coisa, o que é antônimo e sinônimo? A gente vai aprender primeiro esses dois, antônimo e sinônimo. Os sinônimos e antônimos designam palavras, sejam essas palavras substantivos, adjetivos, verbos, complementos, enfim. Designam essas palavras que, segundo seu significado, ora, eles estão semelhantes, ora, eles se assemelham. Quando se assemelha, eu vou chamar de sinônimo. Ora, eles são opostos. Quando está oposto, eu vou chamar de antônimo. Então, tanto o antônimo quanto o sinônimo, ele faz referência ao sentido que as palavras têm. Algumas palavras têm sentidos que são bem parecidos, que a gente às vezes diz que o sentido é igual. Essas eu vou chamar de sinônimo. Outras palavras não. Seus sentidos são totalmente diferentes um do outro. Então, essas eu vou chamar de antônimo. A sinonímia, que está relacionada ao sinônimo, é o ramo da semântica que estuda as palavras sinônimas, ou seja, aquelas que possuem significado ou sentido semelhante. Então, sinônimo são as palavras com seu sentido semelhante. Já a antonímia é o ramo da semântica que estuda as palavras antônimas, tá certo? Aquela em que os seus sentidos são opostos. A gente vai ver agora os tipos de sinônimo. Lembrando que o sinônimo, vou colocar aqui de lado, ó, o seu sentido é semelhante. Então, sentido semelhante. Existem os sinônimos que a gente chama de sinônimos perfeitos. Por que a gente chama de sinônimos perfeitos? Porque são aquelas palavras que compartilham significados que a gente caracteriza como idêntico. Por exemplo, a palavra léxico e a palavra vocabulário, elas são sinônimas perfeitas, porque querem dizer exatamente a mesma coisa. A palavra morrer e falecer são sinônimos perfeitos, porque elas representam a mesma coisa também. A palavra após e depois também são consideradas sinônimos perfeitos, porque tanto o sentido de uma quanto o sentido da outra são sentidos idênticos. Já existem outras palavras que são os que a gente chama de sinônimo imperfeito. Por que imperfeito? Porque ela é semelhante, mas não é tão semelhante quanto as que a gente acabou de ver. São as palavras que compartilham significados semelhantes e não idênticos. Então, essa primeira a gente viu as que compartilham sentidos idênticos. Observe, morrer e falecer são sentidos idênticos, quer dizer a mesma coisa. Mas tem outras palavras que o seu sentido não é idêntico, ele é apenas semelhante, parecido. São os que eu chamo de sinônimo imperfeito. Por exemplo, feliz e alegre. Feliz e alegre são sentidos semelhantes, mas não são idênticos. Dizer que uma pessoa está feliz e dizer que uma pessoa está alegre não necessariamente é a mesma sensação. É uma sensação parecida. Cidade e município também são dois termos em que seus sentidos são semelhantes. Córrego e riacho são dois termos que seus sentidos são semelhantes, tá certo? Então, quando eu trato dos sinônimos, eu tanto tenho palavras que são semelhantes, quanto eu tenho palavras que são de sentido idêntico.
Por exemplo, vamos ver aqui os exemplos. Aqui eu tenho cachorro e cão. As duas palavras, elas estão fazendo referência ao mesmo tipo de animal. Porém, a escrita e a pronúncia das palavras são diferentes. Mas eu tenho o quê? Um exemplo de sinônimo de palavras com os seus sentidos semelhantes ou idênticos, tá certo? Outro exemplo aqui, ó, a palavra biscoito e a palavra bolacha. Tanto uma quanto a outra está fazendo referência ao mesmo produto. Porém, eu nem escrevi a mesma palavra, nem pronunciei a mesma palavra. Mas elas são consideradas o quê? Sinônimos. Os seus sentidos são semelhantes ou idênticos. Outro exemplo aqui, a palavra carro e a palavra automóvel. Palavras com escritas diferentes, mas o seu sentido está fazendo referência ao mesmo tipo de veículo. Então, eu também vou dizer que a palavra carro é um sinônimo da palavra automóvel e vice-versa. A palavra automóvel também é sinônimo da palavra carro, porque seus sentidos são semelhantes ou idênticos. Outro exemplo aqui, a palavra lento com a palavra devagar. Tanto o sentido de uma quanto da outra são sentidos semelhantes ou idênticos. Está se referindo à mesma sensação. Aqui perceba que o menino já não está aguentando mais correr. Eu posso dizer que ele está lento ou que ele está devagar. São palavras sinônimas. Outro exemplo aqui, a palavra rápido e a palavra ligeiro, em que eu tenho a presença de duas palavras escritas de forma diferente, tá certo? A escrita delas são de formas diferentes, porém, tanto o sentido de uma quanto da outra são sentidos semelhantes ou idênticos. Então, tanto a palavra rápido é sinônimo da palavra ligeiro, quanto a palavra ligeiro é sinônimo da palavra rápido. É isso que é importante a gente atentar. Os sinônimos são palavras de sentido semelhantes ou idênticos. Ok? Então, vamos seguindo. Nós temos agora o exemplo de antônimo, que é justamente o oposto. Enquanto a gente estava vendo as palavras semelhantes, agora a gente vai ver as palavras que são opostas. Seu sentido é oposto. Vou colocar aqui, ó, de lado. Sentido oposto. O que quer dizer oposto? Quer dizer o sentido contrário. Certo? Sentido contrário. Então, eu tenho aqui, ó, grande, a palavra grande é antônimo da palavra pequeno. Por quê? Os seus sentidos nem são semelhantes, nem são iguais. Pelo contrário, seus sentidos são totalmente diferentes. Olha aqui a caixinha, ó, grande e a caixinha pequena. Existe uma diferença entre os dois objetos. Então, a palavra grande não é sinônima da palavra pequena. Ela é antônima, o seu sentido é diferente, oposto. Outro exemplo aqui, eu tenho aberto, a palavra aberto, e a palavra fechado. O sentido delas são sentidos diferentes, nem é semelhante, nem é igual, é totalmente diferente. Então, ela também é um exemplo de palavra antônima. Outro exemplo aqui, ó, algo que é doce e algo que é salgado. Então, o sentido de doce e de salgado também é um sentido diferente um do outro. Se é diferente um do outro ou contrário um do outro, então eu vou dizer que essa palavra ela é um exemplo de palavra o quê? Ó, antônima, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui a setinha. De palavra antônimo, tem o sentido contrário ou o sentido oposto. Falando de antônimo e sinônimo, agora a gente vai para a segunda parte da aula. O que é hiperônimo e hipônimo. Os nomes são difíceis de pronunciar, mas o entendimento é simples, é só vocês prestarem atenção. O hiperônimo, tá certo? O hiperônimo, são palavras de sentido genérico, ou seja, um sentido geral das palavras, cujos seus significados são mais abrangentes do que os hipônimos. Então, o hiper
O hiperônimo é um sentido geral, um sentido mais amplo das coisas, tá certo? Já o hipônimo são palavras de sentido específico. Não é mais geral, agora ele é específico, é algo mais particular. Ou seja, palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que outros. Vocês vão compreender melhor no exemplo. Então, primeiro, um exemplo de hiperônimo. Lembrando, hiperônimo é um sentido geral. Ou seja, posso até dizer que é um sentido de algo maior. Um sentido maior. Por exemplo, fruta. Se eu falar a palavra fruta, eu estou dizendo qual a fruta que eu estou me referindo? Não. Mas eu falei fruta. Então, a palavra fruta, ela é um exemplo de hiperônimo. Ela tem um sentido maior, um sentido geral. Por quê, professora? Porque pode ser qualquer fruta. Banana é fruta, morango é fruta, laranja é fruta, manga é fruta, enfim. A palavra fruta, ela é um exemplo de hiperônimo, ou seja, de uma palavra em sentido geral, certo? Sentido geral. Outro exemplo de hiperônimo para vocês verem. Animais. Quando eu digo animais, eu estou falando de um só? Não, eu estou falando de vários, de todo tipo. Então, a palavra animais, ela também é um exemplo de hiperônimo, ou seja, ela também é uma palavra que tem um sentido geral. Vou até colocar aqui de lado. Ó. Ela também tem o seu sentido geral, um sentido maior. Porque quando eu digo animais, eu posso estar falando de qualquer um. Eu posso estar falando de zebra, posso estar falando de leão, posso estar falando do urso panda, posso estar falando de girafa, enfim, de qualquer um. Tanto a palavra fruta quanto a palavra animais, elas são exemplos de hiperônimos, palavras de sentido geral. E quando eu quiser falar no detalhe, professora, quando eu quiser falar específico, aí não é hiperônimo mais, é hipônimo, que é o sentido específico. Um sentido específico. Vamos ver aqui o exemplo. E aí a gente vai comparar. A gente já aprendeu que o hiperônimo era o sentido geral, né? E a gente viu esse exemplo aqui, que foi da palavra fruta, que era o sentido geral. Até aí a gente entendeu. Na sequência, a gente vai ver agora o hipônimo. Vamos comparar. O hipônimo é o sentido menor, o sentido específico. Ora, quando eu vou para o detalhe, que eu digo, ó, maçã, abacaxi, laranja, eu estou falando de todas as frutas? Não, eu estou falando de frutas especificamente. Então, quando eu digo só a palavra fruta, só a palavrinha fruta, ela é um hiperônimo. Agora, quando eu digo maçã, abacaxi, laranja, morango, uva, todas elas, como elas são específicas, todas elas são exemplos de hipônimos, tá certo? Todas elas são exemplos de hipônimos, palavras em seu sentido específico. Então, essa é a grande diferença. O hiperônimo é um sentido geral, como aqui, fruta, sentido geral. O hipônimo é o sentido específico. Quando eu vou detalhar cada tipo de fruta, cada palavra que eu usei é um hipônimo. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, vê novamente. E até a próxima aula, se Deus quiser.